O Rio sempre foi uma cidade essencialmente marítima, mas com o advento do avião, a gente perde um pouco essa percepção, porque a maioria das pessoas que chegam hoje em dia ao Rio de Janeiro ou vem de avião, ou então, quando vem do interior, vem pelas estradas de rodagem. Mas até o final do século XIX, início do século XX, qual que era o grande portal de entrada da cidade do Rio de Janeiro? Era a Barra da Baía de Guanabara. Esse termo caiu em desuso. E barra, o que significa? Era aquela faixa de água que ficava entre o Morro Cara de Cão, que fica no sopé do Pão de Açúcar, e uma outra extremidade de terra onde fica a Fortaleza de Santa Cruz, do lado de Niterói. Então aquilo ali era a entrada da Baía de Guanabara, que naquela época se chamava Barra. Ou melhor dizendo, era não, é a entrada, continua sendo e vai continuar sendo. E agora vejamos uma foto dos tempos atuais da Baía de Guanabara, tirada de cima do Corcovado, lá onde fica a estátua do Cristo Redentor. Então aí a gente tem uma ampla vista da Bahia, vemos em primeiro plano aí a enseada de Botafogo, depois ali o Flamengo, indo para o centro da cidade, aeroporto Santos Dumont, e vamos dar um zoom ali na entrada da Baía de Guanabara. E antes de voltar para as imagens históricas, para facilitar a compreensão e o entendimento, vamos ver a descrição desta entrada da Baía de Guanabara. Mas vamos ver por um ângulo um pouco diferente do que foi visto anteriormente. Começando a descrição, vendo a barra ou entrada da Baía ainda do mar aberto, ou seja, antes de entrar propriamente na Baía de Guanabara. Então, nós vemos Copacabana, a parte do Leme, o Morro do Leme, a Praia Vermelha na Urca, o Morro da Urca, o Pão de Açúcar e do outro lado, Niterói. Ali está a entrada da Baía de Guanabara, tendo por um lado o Morro Cara de Cão, com o Forte São José, ao centro o Forte da Laje e do outro lado a Fortaleza de Santa Cruz. E agora uma bela vista da entrada da Baía de Guanabara, mas vista por dentro da baía. Aqui certamente são cenas vistas de barco, onde do lado direito deste painel nós vemos o Morro do Castelo e um pouco mais abaixo a Ponta do Calabouço, onde está atualmente o Museu Histórico Nacional. Nesta área foi toda aterrada à sua volta. E agora vemos o antigo portal de entrada da cidade do Rio de Janeiro, tendo o Pão de Açúcar de um lado e do outro lado as montanhas de Niterói. A barra ou entrada da Baía de Guanabara era guarnecida contra invasões pela Fortaleza de Santa Cruz, do lado de Niterói, ao centro o Forte da Laje, e do lado do Pão de Açúcar, na extremidade do Morro Cara de Cão, existe uma bateria de canhões no Reduto São Tiago, e também o Forte São José, reconstruído e reequipado no tempo de Dom Pedro II. Todas essas belezas, inclusive essas fortalezas, podem ser vistas, bastando para isso fazer um passeio de barco pela Baía da Guanabara, que sai diariamente da Marina da Glória. E na imagem seguinte, nós vamos ver uma vista da Baía de Guanabara e também da entrada da Baía de Guanabara, vista a partir do terraço do passeio público. Esta litogravura, ou gravura de época, foi publicada por volta de 1845. Para entender como era esse terraço, sobre o qual a gente já falou um pouco neste canal, eu vou colocar o desenho de um mapa de 1873, na verdade uma vista em perspectiva de 1873, onde nós podemos ver o passeio público chegando próximo ao mar, antes dos grandes aterros que foram feitos
no século XX. Apenas reiterando que o passeio público também ele é uma área feita sobre aterros. Antigamente ali existia uma lagoa que se chamava Lagoa do Boqueirão, tá bom? Mas então, quando o passeio público foi feito com aqueles jardins, havia um terraço na frente onde as pessoas iam passear e contemplar a vista da Baía de Guanabara. Este terraço ainda existe nos dias de hoje, mas muito afastado do mar, com muitos aterros à sua frente. E aquelas duas torres que nós vamos ver na imagem foram demolidas. Então, descrevendo esta imagem, vamos começar por descrever a entrada da Baía de Guanabara. Do lado esquerdo, nós vemos a Fortaleza de Santa Cruz, do lado de Niterói, ao centro o Forte da Laje, e do lado direito, no Morro Cara de Cão, que fica aos pés do Pão de Açúcar, o Forte São José, e ali também o Reduto São Teodósio, um local onde existiam baterias com diversos canhões e atualmente tem até um canhão histórico ali, mas é do final do século XIX. E agora vamos deslocar esta imagem um pouco para o lado direito. Então, ali nós vemos, bem à direita, a Igreja da Glória. Observe que era muito bem avistada do passeio público e existia toda essa área de mar, né, entre o terraço do passeio público e o sopé do Outeiro da Glória, ou morro onde fica a Igreja da Glória. Toda esta área aí completamente aterrada. Se essas pessoas aí voltassem no tempo, imediatamente nesse momento, acho que elas teriam um susto. Elas não imaginariam que estivessem no mesmo lugar. É interessante que antes do advento da televisão, as pessoas tinham o hábito de sair de casa, de tomar brisa, passear, chamava o flerte, não? Também, às vezes as mulheres solteiras saíam acompanhadas de uma amiga ou de uma tia, e os cavalheiros saíam ali caminhando também, perambulando de um lado para o outro, trocando olhares, não? E era assim que começavam as paqueras naquela época, não era bem em uma balada. Mas nesta época já haviam bailes também. Então, aí nesta imagem é interessante observar o vestuário da época, né, em 1845, quando foi publicada esta gravura. Nós podemos ver essas saias armadas, né, tipo balão, as mulheres com sombrinhas para se proteger, obviamente, do sol. Os cavalheiros, todos eles com cartola, né? As crianças ali com uma bengalinha brincando, um pequeno chapéu, mas todos os homens de cartola e aquela casaca, né? Me parece que é um fraque, um tipo de um paletó e que possui uma coisa caída ali por trás, né? E interessante que alguns com calça xadrez. E dá para notar que são muitos os casais que estão passeando ali. E agora vamos nós também dar um passeio por esse terraço em 1845. Vamos ir deslocando esta imagem e observando as pessoas que estavam ali, né, os diversos tipos, como se a gente estivesse andando por ali, né, e olhando. Então, a primeira coisa que já deu para notar ali ao lado daquela senhora é um senhor fumando, né, dando suas baforadas lá de fraque, cartola e uma calça xadrez. E bem ao centro deste enquadramento, dois cavalheiros ali conversando, quase que cochichando, né? Um bem próximo do outro. Um casal ali de costas andando, um outro cavalheiro também caminhando ali elegantemente, e várias pessoas sentadas. Observe ali um casal sentado, conversando, e provavelmente a filha ali do lado, olhando, e mais dois casais também sentados. Um cavalheiro ali sozinho, solitário, também elegantemente sentado, né?
Enfim, as poses e as posturas vão mudando com o tempo também, né? Muitas formas de se comportar são as mesmas, mas outras são ligeiramente diferentes. Vamos dar mais uma caminhada aí pelo terraço do passeio público, né, de onde se tinha essa vista da entrada da Baía de Guanabara. E aí vemos, agora nesse enquadramento à direita, 3 cavalheiros ali, um parece que saudando com uma cartola abaixada, e ali um outro cavalheiro cumprimentando aquelas damas ali, né? Tirou a cartola e está cumprimentando ali, parece que tem 4 mulheres ali. E um pouco à esquerda, nesse enquadramento, um outro casal, né? E lá ao fundo, sentado lá no banco, um casal, a dama com a sombrinha, o outro cavalheiro tirou a cartola e botou lá em cima, né? Tem que tomar cuidado com o vento, né? Porque ele ventava pra caramba, ele vai perder a cartola. E o outro também com aquela calça xadrez lá, sentado ali, conversando com eles, né? E vamos caminhar um pouco mais para a esquerda e ver o que está ali. Então, aí a gente continua a ver esse festival de fraques e cartolas, né? E também essas saias, balão, né? Tipo arredondadas, provavelmente deveria ter uma armadura ali por baixo. Mais ao fundo, 4 cavalheiros olhando a vista da Bahia e batendo papo. À esquerda, um cavalheiro ali cumprimentando o outro. Um outro com a cartola na mão, ele deve ter passado por ali, ter tirado a cartola e saudado alguém, né? Não sei. E aqui perto desse casal, um outro cavalheiro também parece que caminhando. Observe que ele está com um bastonete. Naquela época usava carregar uma espécie de bengala, né? Mas na verdade não era uma bengala, era um costume de época. Caminhando para o final deste vídeo, vamos agora dar uma olhada em outra gravura, mas esta realmente é uma gravura muito bem detalhada, é um trabalho primoroso, onde vemos o passeio público e tendo ao fundo a Igreja da Glória. Estas 2 últimas imagens foram publicadas por volta de 1855, ou seja, 10 anos depois daquela imagem que nós analisamos e observamos anteriormente. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.